o mercado de venture capital resolve investir seu dinheiro no jurídico, um setor historicamente visto como resistente, lento e conservador, é porque algo profundo está mudando, e está mudando rápido. E mais, assim como a novela escrita por Robert Louis Stevenson, publicada em 1886, O Médico e o Monstro, a advocacia arrisca o bem e o mal coexistindo em um mesmo escritório, um bom irracional e outro maligno e impulsivo. O Médico e o Monstro da Advocacia. Gesto de gestão. Olá, bom ter você aqui, bacana você que está chegando aqui no Gesto de Gestão, você que já acompanha a gente, você que se comunica já com a gente está formando aqui uma comunidade, que bacana. Vou começar hoje cumprimentando, vou inverter, tá? Vou começar cumprimentando Daniele Serafino, tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Lupe. Oi, ouvintes. Oi, muito bem, muito bem. E agora, cumprimentar a pessoa que é responsável por este podcast. Não é Dr. Haeckel nem Mr. Jive, é o André Porto Alegre, que está aqui conosco. André, tudo Olá, bom? Lupe, olá, Dani, olá, ouvintes, tudo bem? Tudo bem, é claro que eu não ia deixar de você vir com este título, O Médico e o Monstro, e a pergunta é: sobre qual deles falaremos hoje ou sobre os dois? Não, eu acho que... Bom, eu não resisti à tentação de trazer esse tema para o nosso gesto de gestão e tem um motivo, Lupe. Primeiro, vamos só posicionar, né? O Médico e o Monstro é uma novela até considerada gótica, escrita por Robert Louis Stevenson e publicada em 1886. Então faz tempo, né? E apesar de ser chamada de uma fábula por alguns, ela é mais propriamente uma obra de ficção que explora a dupla natureza humana, o bem e o mal coexistindo em uma mesma pessoa. O respeitado Dr. Jekyll, né? É assim, né, Lupe? Jekyll desenvolve uma poção que permite separar sua personalidade em duas. Uma boa e irracional, que é o Jekyll, e a outra maligna e impulsiva, chamada de Mr. Hyde. Ao tomar a poção, Jekyll se transforma em Hyde, que comete atos violentos e cruéis sem nenhum remorso. Inicialmente, Jekyll acredita que pode controlar as transformações, mas Hyde começa a dominar, surgindo mesmo sem o uso da poção. A situação se agrava quando Hyde comete um assassinato e Jekyll percebe que perdeu o controle sobre o seu alter ego. No final, Jekyll se vê encurralado e escreve uma carta explicando tudo antes de desaparecer, deixando apenas o corpo de Hyde para ser encontrado. Então esse é só pra gente posicionar, eu sei, se não for embora todos os nossos ouvintes, de medo ou cansaço, né, Dani? Se eles não foram embora, era só a gente situar o que é isso. Isso já foi pra música pop, pra quem é dos anos 80 e vai lembrar, anos 80, 90, do Man at Work, que fez uma música chamada Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Exatamente. E conta aí um resuminho disso que você falou. Mas tudo bem, André, e a advocacia? A advocacia é o seguinte, agora sim nós vamos começar pelo médico, né? O A.O. Chairman foi eleito o escritório de advocacia mais inovador do mundo pelo Financial Times Innovative Lawyer Global Summit, que é um encontro de um prêmio. Existe uma premiação que é muito conhecida internacionalmente. Ela tem uma edição Estados Unidos e Canadá, uma edição Europa e uma edição Ásia, chamada Innovative Lawyer. Ela é promovida pelo jornal Financial Times e eles fizeram esse ano Financial Times Innovative Lawyer Global Summit. Ele foi realizado em Londres, agora no mês de junho de 2025. O Wacklin, sócio e chefe da consultoria NEA da A.O. Chairman, foi nomeado um dos 20 maiores inovadores jurídicos das últimas 2 décadas. Então vamos lá, Lupe e Daniele. O A.O. Chairman foi eleito o escritório de advocacia mais inovador do mundo e o seu consultor de IA foi eleito um dos 20 maiores inovadores jurídicos das últimas 2 décadas. A lista dos 20 maiores escritórios da advocacia inclui aqueles que apareceram com mais frequência nas 10 primeiras posições do ranking geral dos relatórios regionais do Financial Times Innovative Lawyer. Então, como é que eles fizeram? Aqueles escritórios, Daniele, que tinham mais incidência de participação nas premiações nos últimos anos, eles foram selecionados como os escritórios mais inovadores. Esses relatórios foram publicados na Europa de 2006 a 2024, nos Estados Unidos de 2010 a 2024 e na Ásia e Pacífico de 2014 e 2025.
25. Por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que há uma certa amplitude. Então, não é você ser inovador com uma iniciativa só, não é você ter promovido algo que foi mais interessante em um determinado momento. É um conjunto. E o A.O. Chairman foi considerado o mais inovador. Esses relatórios, só para se ter uma ideia, classificaram 300 escritórios diferentes. A seleção dos 20 melhores escritórios de advocacia, ao longo de 20 anos, foi determinada pelo número de vezes que um escritório apareceu no top 10. Então ainda tinha mais um critério. Os profissionais foram escolhidos com base em seus trabalhos publicados no Innovative Lawyer e em relatórios relacionados, ou por terem se destacado pela originalidade e impacto de suas carreiras. Na premiação anual mais recente, o escritório, o A.O. Chairman, foi nomeado pelo Financial Times como o escritório de advocacia mais inovador da Europa. E a empresa Contract Matrix ganhou o prêmio de inovação em ferramentas de IA generativa. A Contract Matrix é uma ferramenta desenvolvida pela A.O. Chairman. Não sei se você tinha conhecimento disso. Não conhecia essa. É até Vou interessante porque cada vez mais, né, Dani, você pode até, cada vez mais os escritórios fazem spin-offs de tecnologia, né? De tecnologia, né? Tá uma coisa bem saliente. E esse foi em parceria com a Microsoft e com Harvey, que é super, né? A IA mais usada, eu acho, né? Mais uma das mais, exato. Pelo mercado jurídico, para agilizar o processo de elaboração, revisão e análise de contratos usando IA generativa. Ele ajuda equipes jurídicas a economizar tempo, reduzir riscos e aumentar a eficiência, automatizando tarefas e fornecendo acesso a bases de conhecimento jurídico. Então, quer dizer, o que a gente está falando? A parte do médico aqui, fazendo essa questão, é que o A.O. Chairman foi considerado um dos mais inovadores num espectro histórico dos mais inovadores escritórios pelo Financial Times, e mesmo ele sendo da Europa, porque a sede é em Londres, né? Você conhece, né, Dani? Eu já ouvi, sim, não conheço pessoalmente, mas sim. É um escritório que eu acompanho. Ele foi considerado até porque ele tem uma incidência na questão de iniciativas inovadoras bastante interessante. Então, por isso é que nós começamos com o médico. E o medão do monstro agora. Agora é a vez do monstro. O A.O. Chairman, que é resultado de uma fusão de duas placas internacionais, o Allen & Hoover e o Chairman Sterling, exigirá que seus advogados nos Estados Unidos estejam presentes no escritório 4 dias por semana a partir de setembro. 4 dias por semana, né? Setembro é o mês, né? Que quando voltarem de férias, então, ele mandou um comunicado para todos os seus sócios e associados, dizendo que é para voltar. Então, aqui a brincadeira que a gente faz, Daniele, é que essa contradição, né? É uma eventual contradição ou que aparenta ser uma contradição. A questão é que quando a produção preparou esse programa, Daniele, a gente não tinha ainda o volume. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, há uma frequência bastante grande de escritórios pedindo a volta física para suas estruturas físicas a partir de setembro. Há uma explicação sobre setembro, Lupe e Daniele, a gente sabe disso, que é porque é a retomada, né? A volta das férias de verão. Então, o início do ano letivo. O início do ano deles letivo e o ano fiscal também deles estão começando então. Mas não é só o A.O. Chairman. Pegamos essa questão, a produção resolveu brincar um pouco com essa questão, quer dizer, o que é mais inovador, na mesma semana, inclusive foi na mesma semana do prêmio, ele baixou essa ordem. Fala, Dani. A gente, acho que você chegou a comentar, acho que dessa fusão aí, muitos episódios para trás, né, porque foi uma das fusões realmente mencionadas. O Allen & Overy, que é esse escritório inglês, ele tem uma unidade de inovação chamada Fuse. Essa unidade eu conheci lá em Londres, que é como se fosse um dos primeiros escritórios do mundo que tem esse laboratório de inovação, onde eles têm startups que são alocadas dentro da própria estrutura do escritório, onde essas startups ajudam a seu escritório. É um ambiente super inovador, é um grande benchmark de um lab de inovação em escritório de advocacia. E aí eu fico me perguntando, André, se a sua percepção é que quando houve essa fusão com o escritório americano, que a gente tem visto essa tendência de retorno ao presencial muito vindo dos escritórios americanos. Você acha que... E aí, quando a gente trouxe sobre essa fusão, eu nem sei te precisar quantos episódios para trás, se alguém se interessar por esse, vai ter que caçar aí nas nossas discussões, mas a gente falou sobre isso, né, sobre o que ia dar, porque tinha uma votação, né, que a gente comentou sobre essa questão, e aí estamos vendo que se fundiram, e aí estão agora juntos, e aí um pouco esse way of life, né, de Big Law americano. Você acha que tem alguma influência de cultura, de quando um escritório inglês e um escritório americano se fundem, essa cultura americana acaba
prevalecendo? Não, eu particularmente acho que não. Acho que não é por conta disso. Foi uma fusão, foi bastante demorada, foi bastante pensada. Ela é uma fusão curiosa, né? Porque é um escritório britânico que adquire um escritório americano, não é o contrário, né? E dizia-se até na época que esse era um movimento do escritório britânico no sentido de fazer para ele ganhar mercado nos Estados Unidos, né? Essa era a grande questão. Depois nós tivemos efetivamente uma votação, tiveram algumas práticas que tiveram perdas de advogados, né? Nós tivemos advogados saindo nesse processo. A questão, Daniele, a resposta que eu vou te dar, ela pode ser um pouco mais surpreendente do que essa. Não acho que seja por conta de uma questão de comportamento dos escritórios americanos. O que eu acho que está ocorrendo para esse fenômeno que a gente poderia considerar essa volta presencial, por incrível que possa parecer para vocês dois e eventualmente para os nossos ouvintes, é a IA. Eu acho que a inteligência artificial, ela provoca a adoção crescente da inteligência artificial nos escritórios, no dia a dia dos escritórios de advocacia. Ela faz um chamamento ao retorno presencial para se entender como é que isso vai funcionar. E você acha por quê, André? Assim, você acha que os próprios advogados temerosos com isso querem voltar? Ou o escritório quer que as pessoas sejam treinadas com IA e por isso quer que elas voltem quanto antes? Eu acho que a segunda possibilidade. Eu acho que as estruturas, a gestão está chamando esses advogados de volta, quer esse trabalho de integração, quer começar a dar operações coletivas para esse uso da inteligência artificial, o que eu acho absolutamente produtivo. Eu acho que a inteligência, a gente vem falando nos últimos programas do gesto de gestão e do gesto de inovação, muito nas questões que dizem respeito à gestão de pessoas, porque eu acho que cresce de importância, cresce de relevância as pessoas no momento que você tem um novo instrumento com a potência ou com a pretensa potência que a inteligência artificial tem. Eu acho um pouco... E acho muito responsável da parte dos escritórios esse chamamento a partir da adoção da IA, trazer as pessoas de volta para que a gente possa estabelecer, inclusive, limites, controles, criatividade, estabelecer, né, critérios do uso da inteligência artificial dentro da advocacia. Até mesmo porque, Daniele, tem uma coisa que vem não vou transformar isso num gesto de gestão específico, mas um dia desse eu fiquei pensando, até ouvindo o gesto de gestão, por que a gente acha que os júniors vão acabar com a inteligência artificial, né? Porque eu poderia partir do princípio que os sócios vão acabar. Sim. A inteligência artificial não precisa fazer primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, quarto ano de faculdade, quinto ano de faculdade e estagiar. Então por que a gente tem um pensamento analógico? Nós temos um pensamento analógico diante de uma realidade digital. A IA não precisa substituir o júnior, pode perfeitamente substituir o sócio fundador. E acho que, inclusive, com muita galhardia, viu? Que agora foi o resto da... Agora sim. Agora o monstro sou eu. Perdemos os últimos ouvintes fundadores. Os últimos ouvintes fundadores. Você sabe que tem uma poção. Ele tomava uma poção, né? Ele segurava. Traz a poção. Devo ter tomado. Porque eu acho que a gente fica com um pensamento que é um pouco elitista, né? Olha, os júniors, pobrezinho, perderão o emprego. Não. Por quê? Por que não o sócio fundador? Porque a inteligência artificial. Então, acho que o que nós temos aqui, e a Daniele já falou isso em outros gestos de inovação, quando trouxe aquele relatório da Thomson Reuters, é exatamente isso, essas ondas, porque é pensamento analógico, né? Eu me alfabetizo, depois eu vou no primeiro ano, eu tenho, né, conteúdo programático do primeiro ano, do segundo ano. A inteligência artificial não sabe disso. Não contaram isso pra ela. Ela aprende indiscriminadamente. Inclusive, se for o caso, a ser sócia fundadora. Total. André, eu super... Agora bagunçou o A Dani já falou sobre um escritório 100% de IA, né? IA, eu fiquei pensando isso quando o André falou assim, adorei, André, você falou isso, esse pensamento analógico, né, nessa lógica digital. Eu lembro que no SXSW eu vi muitas palestras sobre o futuro do trabalho, e algumas me intrigaram muito. E lembro que tinha uma pessoa que ele falou sobre o futuro da liderança, né, que essa, acho que não sei se eu já comentei disso em algum episódio aqui do Gesto de Inovação, já não tô lembrando, mas enfim, tem uma crítica que se faz ao futuro do trabalho, que nessa era de IA, as lideranças que exercem comando e controle, as lideranças que é somente esse papel, elas vão ser substituídas pela IA, porque a IA vai fazer muito bem esse papel. Então, agora, somando isso com o que você trouxe aqui, no fundo, pensando agora, né, assim, tentando construir junto. A gente não tá falando sobre substituição de papéis, estamos falando de substituição de competências. Se a gente tiver um sócio fundador
que tenha um sócio, que tenha esse tipo de mentalidade de comando de controle, ou que não exerça a função estratégica, ou o seu potencial de empatia, ou de fazer relacionamento, de virar negócio, seja o que for, ele pode sim ser substituído por uma IA. Assim como também um advogado júnior, que ele tá lá só para não refletir e só para ficar preenchendo uma petição com os dados que são dados, ele também pode ser substituído pela IA. Então a gente estava falando, inclusive se fala muito que a IA, ela está atingindo muito essas camadas de colarinho branco, né? Então, ou seja, quanto os cargos mais altos são os que mais vão ser afetados, né? Então acho que a sua ponderação aqui, ela é muito pertinente em muitos sentidos, porque pode estar se preocupada com uma camada, mas no fim a camada ser outra. Só que a diferença é que quando a gente não tem, como se a pirâmide, né, maior do escritório de advocacia é o seu sócio, os sócios fundadores, a gente não tem ali, vocês são um conselho, acionistas que podem pressionar para que esses sejam substituídos. Essa camada aqui pode querer se manter nesse poder, né? E eventualmente não conseguir ser substituída. Mas essa reflexão muito interessante. Vou pensar sobre ela. A provocação era exatamente nesse sentido. Então, por isso é que eu acho que tem mais a ver com uma questão comportamental do que com uma questão de característica, por exemplo. De cargos, né? E entre um modelo britânico de gestão de escritório e um modelo americano, né? Só pra gente ficar na tua questão. A fusão, Daniela, é bom lembrar, ela ainda está ocorrendo, né? E ela tem levado os líderes dos dois escritórios, agora de um só, a repensarem como equilibrar essa flexibilidade e esse engajamento presencial. E ver que eles usam essa terminologia engajamento presencial, especialmente em áreas como formação de jovens advogados e integração de novos talentos. O escritório está promovendo uma revisão das diretrizes de presença física, com foco em fortalecer a cultura organizacional e a colaboração entre equipes. Então, eles já falam isso. A medida é indicativa do que está acontecendo como uma parte de uma mudança mais ampla do setor jurídico, que se considera, né? E essa é a afirmação que o escritório faz, para justificar, inclusive, esse retorno presencial. E eles colocam que muitos clientes adotaram abordagens semelhantes no que diz respeito ao trabalho presencial. Então, também, isso é uma outra questão, é que você tem clientes que começam a demandar presença, né? Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas não funciona bem assim. Ashley Alberry, diretora de operações da Maptician, que é uma solução baseada em software que permite o monitoramento do status de presença de advogados no escritório, né? Eu acho isso ótimo, né? Como é que ela é? O que ela é? Maptician, deve ser, né? Maptician. Qual é a função? Ela é uma solução, eu também aprendi isso preparando esse programa. Uma solução baseada em software que permite o monitoramento fácil do status de presença dos advogados no escritório, sem exigir nenhum hardware ou esforço adicional dos próprios advogados. Ela deve ser aquele sistema pelo qual... Lembra que uma advogada foi demitida? Nós tratamos disso aqui. Uma sócia foi demitida porque deu durante um dia 4 cliques no computador. Exato. Eu lembro dessa. Deve ter sido alguma coisa parecida com isso. Mas eles afirmaram à plataforma Law.com que viu solicitações mais específicas de escritórios de advocacia no último ano em relação às políticas de trabalho presencial. Esse sistema, ele fornece dados de localização precisos e confiáveis, incluindo a atribuição de assentos específicos no escritório ou se um advogado está trabalhando remotamente. Quer dizer, é o grande irmão, de novo, né? Tá aqui. Então é melhor estar presente mesmo, né? Igual a gente aqui no Gesto de Gestão. No Gesto de Gestão. Presente. Daniele, presente. André, você já viu alguma dessas, em rede social, né? Um aplicativo chinês que mostra essas pessoas, se elas estão na frente do computador, então como se elas estivessem com a câmera, né? Frente do computador, e se elas não estiverem focadas no computador, sinaliza na tela matriz, né, de controle, que aquela pessoa não está focada fazendo o trabalho. Tá olhando para outra coisa. Tá olhando para outra coisa. Não é nem só estar sentada na mesa, mas se ela está executando o trabalho. E aí aparece a pessoa vermelhinha nesse dashboard gerencial das pessoas. Mas já que a gente estava citando o Financial Times, eu estava lendo um dia desses que, numa matéria no próprio Financial Times, que como é que a geração Z, que tem medo de perder os empregos, porque por incrível que pareça tem, né? Geração Z tem medo de perder as suas posições, as suas colocações. Como é que eles disfarçam que estão trabalhando? É muito engraçado. Como é que é? Não, eles fazem, eles abrem diversas abas, então tem abas, e as abas vão mudando, então parece que você tá fazendo outra coisa. Eles são ensinados. Aquela cara assim de... eu acho que... Não, se curvam, Lupe. Se curvam. Ficam numa posição curvada, porque é uma matéria do Financial Times, eu tô falando sério. Vou ficar um monstro de novo. Não, eu li uma matéria
matéria sobre isso. Não, é um negócio impressionante. Eu trago a matéria. É por isso que ele vira da geração Z. Eu abro a porta do quarto dele, imediatamente a aba do computador muda. Muda, é Mas isso. assim, é um segundo. É um segundo, a aba muda. Ele já está com as sendo costas, treinado, as costas do seu Rafael. filho. As costas do seu filho estarão curvas, porque eles aprenderam. Tem tutorial em TikTok para ensinar. Sabe qual é uma outra coisa? Que a Daniele deve viver isso no escritório todos os dias. Eu li hoje e eu vi os escritórios de advocacia. Sabe como é que os júniors fazem? Eles só andam com o computador na mão. É verdade. O cara anda com o computador na mão, já ele anda... Você já não viu isso? Verdade. Sabe o que é isso? Pra quê? Pataquada. O nome disso chama-se pataquada. Mas por que, André? Pataquada da geração Z. Qual a razão dele andar com o computador? É porque ensinam pra eles que quando ele anda com o computador ligado, ele tá trabalhando. Caô. Então ele sai, ele vai andando, ele vai assim da sala Vai de um tomar pra posição café. do outro, vai com tudo com o computador assim, olhando e vendo as coisas, etc. Tal, sabe? Porque daí não entra no modo Não, tô de dizendo, hibernação. a matéria trazia uma série de questões De dicas. de como você, que manter- eles aprendem Que loucura. a fazer isso. Então, mas ó, Que só pra loucura. gente fechar aqui e eu chamar uma pessoa que não tem essa de Magic Monster. Esse é o que tu quer! Echa. Diz a lenda. Vamos botar Esse é o harmonia que nesse você- grupo. Depois, mas tá aí, você tá vendo quanto comportamento e quanta informação a gente dá pra IA? A IA sabe o movimento Sabe que você tá tudo. fazendo com o computador, esse movimento com o computador, o que você tá acionando durante esse movimento? Zero. Vou contar uma coisa muito rápida que eu vi numa palestra outro dia. Uma campanha do McDonald's. E eles olharam já, porque hoje você olha o quanto a tela fica quente do quanto Sim. você consegue olhar o máximo onde você está né? olhando, mapa de calor Tinha do olho. uma campanha no McDonald's de verdade, assim, que eles tinham... Esses pontos estavam muito quebrados. E eles passaram pra IA, a IA corrigiu. Coisa boba, assim. Um número veio pra baixo. Resultado, 100% de aproveitamento na foto. Isso se refere a tudo que a gente olha, tudo que a gente anda, tudo que a Exato. gente... Então, assim, esses meninos, o do curvar eu não sabia, cara. Eu desconfiava dos caras do computador. Então, olha quanta informação a gente tá dando. Agora, sem mais delongas... Mas antes sem mais delongas, Eu espera só estava até segurança. fazendo eu girar do dedinho aqui já. Mas era só pra dizer o seguinte, quer dizer, só pra gente dar um arremate Claro, final. claro, né? claro. O que nós estamos querendo falar com isso? Que as inovações, elas não estão ligadas, quer dizer, a inovação não está intimamente ligada com determinadas posturas que ainda podem nos parecer eventualmente não contemporâneas, eventualmente mais retrógradas Exato. e assim sucessivamente. A inovação de um escritório de advocacia não está atrelada ao fato dele exigir ou não presença física, como um exemplo. Eu só quis trazer isso porque a gente às vezes pega importante muito você falar fácil os sinais exteriores, né? Perfeito. E a gente não traz. O Allen Inover, depois que se juntou com Sherman Sterling, ele é considerado, numa trajetória de muitos anos, um dos mais inovadores. Eu tô falando um dos mais, é que ele parece que fica nessa posição durante mais tempo. Escritórios de advocacia do mundo, e mesmo assim, por questões que a gente está tentando aqui pensar e perceber, motivação do cliente, motivação da IA, integração, vamos trabalhar junto, vamos enfrentar as dificuldades juntos, seja pelo que for, exige a presença física a partir de setembro. Então, assim, vamos tomar cuidado com os sinais exteriores de inovação. Tem uma certa complexidade nisso, era isso que eu queria trazer. Perfeito, André, eu vou só emendar uma frase, ou innovation washing, né, que a gente, agora somos inovadores Perfeito. e que a gente precisa agora cumprir Perfeito. um checklist de coisinhas Perfeito. pra gente ser inovador, Perfeito, né, é não é isso. sobre isso. Ed, Concordo. antes que o médico e o monstro ataquem, por favor, o sinal sonoro. Nos últimos anos, o setor jurídico saiu do banco dos fundos do capital de risco para se sentar na mesa dos bilhões. Startups, gente, que aplicavam tecnologia aos serviços jurídicos, as chamadas legal techs ou law techs, deixaram de ser uma curiosidade de nicho para se tornarem protagonistas de uma corrida lucrativa pela eficiência e pela escala no setor jurídico. Eu fiquei impressionada com esses números. Você sabia que o mundo já tem 10 mil legal techs? Né? E que só na última década, mais de 19 bilhões de dólares foram investidos nesse mercado? Vou falar de novo o número, 19 bilhões. Depois de um pico de 2021, quando o setor captou, né, na captação de investimentos, mais de 3,1 bilhões, o fôlego dos investimentos foi retomar força em 2024, aí por sérias questões aí de venture capital para todas as áreas, não só para o direito, né? Esse retorno, esse fôlego a mais, ele foi impulsionado pela onda da IA.
né, principalmente a IA generativa. E só no primeiro semestre de 2025, o setor jurídico captou mais de 1,8 bilhões de dólares, um salto de 345% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então é impressionante a gente ver, e aí eu tentei, né, fiz uma ampla pesquisa para conseguir compilar esses dados, tá? Não foi fácil. Acho que esse episódio aqui me demandou horas e horas de leitura para tentar reunir somar número na calculadora. Adoraria ter um índice que conseguisse congregar tudo isso. Mas enfim, o que me chamou a atenção não é apenas esse volume financeiro enorme, que, né, os bilhões realmente me surpreenderam, mas a velocidade. E vamos trazer aqui alguns grandes números e alguns exemplos práticos, né? Em fevereiro desse ano, 2025, a Harvey, que a gente até comentou aqui no Gesto de Gestão, ela é uma startup de IA que foi fundada em 2022. E ela foi avaliada em 3 bilhões de dólares após uma rodada de série D. Series D. 4 meses depois, em junho de 2025, ou seja, a gente está falando aqui de em fevereiro, ela tinha uma avaliação de 3 bilhões. Em junho, ela recebeu um novo aporte de 300 milhões. E ela atingiu uma valorização de 5 bi. Então, a gente está falando de uma legal tech, a Harvey, que tem uma avaliação de 5 bi. No mesmo mês, a Clio, que é uma gigante de software jurídico avaliada em 3 bilhões, anunciou a aquisição da plataforma de IA VLEX por 1 bilhão de dólares. E a gente já comentou aqui no passado também que em 2023 a Thomson Reuters comprou a Case Test, que é uma desenvolvedora do CoConsole, por 650 milhões. Então esses números, esse monte de bilhões, milhões que eu tentei resumir aqui, eles realmente são impressionantes para o mercado jurídico. Então se você não estava ciente que está acontecendo tudo isso no mercado jurídico, te trago notícias bilionárias. São o que eu chamo de sinais da inovação. Antes a gente falava sobre essas aquisições, sobre esses investimentos como um sinal, né? Sempre foi um sinal de inovação, mas um sinal fraco, porque essas aquisições, esses investimentos aconteciam, né, de forma mais esporádica. Mas agora, na minha opinião, ele já é um sinal fortíssimo da mudança do nosso mercado, né? Mais forte do que jamais foi. E quando esse mercado de venture capital resolve investir seu dinheiro, né, no jurídico, porque ele podia investir em health tech, em edtech, né, em fintech, podia investir em qualquer lugar. Pensa que venture capital são, né, organizações que têm dinheiro para fazer investimentos, para potencializar, escalar, né, e maximizar os seus recursos, os investimentos. Eles poderiam investir em qualquer setor. E eles estão investindo cada vez mais no setor jurídico, é esse alerta e essa é a notícia que eu queria trazer para vocês, né? E aí, quando eu olho para isso e vejo que esse dinheiro tem se direcionado mais para esse setor, que é um setor que historicamente sempre foi visto como resistente, como lento e como conservador, na minha opinião é porque algo profundo está mudando e está mudando muito rápido. Essas movimentações todas financeiras validam que o direito deixou de ser uma exceção e passou a fazer parte da agenda estratégica de transformação digital global. E a pergunta não é mais se a IA vai mudar o direito, né? Mas quando o direito vai mudar com ela. Porque as legal techs hoje já são infraestrutura da operação jurídica. Se a gente ainda não acha que é isso, é bom a gente se acostumar com esse conceito. A nova advocacia, gente, vai ser híbrida, automatizada, centrada em dados e orientada por valor. Quem entender isso, né, quanto antes, certamente, como a gente sempre fala aqui, vale reforçar nesse tema também, vai largar na frente, né? Quem resistir por muito tempo pode nem conseguir mais entrar nesse jogo, porque o jogo tá rápido, veloz e caro. Enquanto alguns discutem o risco da IA, outros estão captando bilhões para moldar o novo mercado jurídico. Então, olhe os números e perceba que estamos diante de um novo momento global da nossa profissão. É isso aí. Na escola, a gente ia fazer assim, vixe. Lindo, lindo. Esse foi o episódio número 113 do Gestos de Gestão. Obrigado a você que está sempre com a gente, colaborando, mandando mensagem, mandando inclusive sugestões de temas pra gente. Obrigado a você que chegou agora e espero que você continue e possa maratonar os outros 112 episódios. Obrigado, Daniele Serafino. Obrigada, Lupe. Obrigado, André Porto Alegre. Obrigado, Lupe. Você viu como foi? Percebi, até me desconcertou. Você viu que quem é Daniele Serafino? Estou acostumado a me agradecer assim. Vitor Presoto tá aqui também fazendo aquela captação marota pra gente, e o Ed Chaves fazendo a finalização do nosso Gesto de Gestão. Até a próxima. Gesto de Gestão.